Oi, gente, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos começando hoje mais um episódio do Cristocast, o episódio 6. E o nosso convidado de hoje é o Juninho, Ei, gente. Luciano, como você preferir. Gente, já vou pedir para você comentar muito, deixar o seu like, compartilhar com o seu familiar, com seus amigos. Seguir a gente no Instagram, deixa uma caixinha de pergunta lá. Agora não vai dar tempo, né, de responder, mas nos próximos convidados vai ter as caixinhas, vocês vão interagindo, vocês vão descobrindo quem é o próximo convidado. Deixa sugestão de quem vocês querem aqui, temas, novidades, o que vocês acharem melhor. E não esquece de interagir muito com a gente, curtir, compartilhar e engajar muito aqui, certo? E aí, o Juninho é o nosso líder de jovens da nossa igreja, Reino Justiça. E aí, Juninho? E aí, Tá Nath? nervoso? Mais ou menos. Eu tô mais nervoso com esse aparato aqui tecnológico que tá em volta do que... Tipo, pra conversar é de boa, a gente tem sempre tempo de conversa junto, então, de boa. Mas essa infraestrutura aqui que tá em volta é diferente. Mas tamo aí, Verdade. vamos... É a câmera, né? Todo mundo que fica na frente da câmera. O pior é o microfone aqui, ó, que tá tipo... Não posso esquecer, se eu der uma distanciada, vocês já vão dar uma corrigida em mim, então Tá. tem que falar alto. Pode deixar, a gente te corrige. E aí, como foi sua semana? Sextou, gente. Hoje já sextou. Amanhã é sábado, hein? Amanhã é Dia sábado. de jovens. Dia de jovens. Semana foi correria, graças a Deus, é bom. Mas semana de muita coisa boa em Deus e nas coisas aí. Normal, véi. E vamos falar do seu serviço já, que é o primeiro tópico. Como que você foi no seu trabalho hoje, a sua rotina, os horários que você tem feito? Esquece que seu chefe tá aqui. Tá Eu ia zoando. falar mal, mas... Fala mal da brincadeira. melhor empresa. Brincadeira. Tô zoando. Eu trabalho na Bosch, já fazem 3 anos que eu trabalho lá. E eu sou operador de máquinas, né? E aí eu trabalho hoje de tarde, eu faço um horário de 6 horas só. E aí eu trabalho da meio-dia às 6, um horário muito bom. E é bom que dá pra focar nas coisas. Ó, esse horário é excelente, porque dá pra fazer as coisas de manhã e à noite. Então dá pra estar nos cultos de noite, dá pra fazer as coisas de manhã. Mas depende da semana. Tem semana que os caras falam, vem pro outro horário. E nós tem que estar. Mas E aí, esse você horário é trabalha bom. de sábado também? Sábado também. Sábado tamo lá. Sábado amanhã tamo até 6 horas. E você já teve experiência lá na Bosch, tipo de oração? Já. Conta umas aí. Já. Eu tive experiências de estar orando em línguas. E, tipo, é por isso que eu recomendo muito livros de oração, né? Que são muito bons. Eu tive uma experiência de estar orando em línguas lá e parecia que, sabe quando a gente tá naquela atmosfera de culto mesmo, de adoração e, nossa, coisa muito louca. E aí, já aconteceu uma vez de eu estar, tipo, orando em línguas. É que assim, eu comecei a ler um livro que chama Andando no Espírito, do David Robertson, que fala muito de orar em línguas, né? E aí eu falei, nossa, eu quero ser esse cara. Você tem esse livro? Minha mãe tem. Ai, Tá eu quero comigo. emprestar. Aí eu falei, não, eu vou ser igual esse cara, eu vou orar todas as horas por dia e tal. E eu orando e tal, e Deus, nossa, a semana parecia que tava voando em Deus, sabe? Quando você tá, nossa. Uhum. Aí teve até uma situação engraçada, que o cara foi perguntar alguma coisa pra mim, e eu aqui, né, tipo, falando em línguas, eu fui respondendo em línguas. Aí eu, desculpa, cara, mentira! juro. E Eu ele? falei, não, mas foi, tipo, muito rápido, né? Aí eu, não, tal coisa, assim. Do nada! Foi coisas malucas, né, que acontecem, mas experiências assim, eu acredito de ver as pessoas que trabalham junto comigo, que estão desviadas, né, que estavam desviadas, voltar, né, eu acredito que a maior experiência é isso, né, de ver pessoas, não uma só, né, de falar que estava desviada, a gente começar a trabalhar junto, e eu sei que não tem nada a ver comigo, né, mas de pessoas tipo, tô desviada, não tô nos caminhos de Deus, e a gente começando a conviver junto, essa pessoa decide voltar. Pra mim, essa é a maior experiência, né, fora experiências tipo, que Deus vai falando com você enquanto você trabalha. Parece que quando a gente vai orando no serviço, a gente vai enchendo o ambiente, né? Vai profetizando, vai transformando aquilo mesmo num ambiente de adoração. Eu não tenho essas experiências no meu serviço, porque eu trabalho me comunicando, né? Então, é difícil eu parar e orar ali. Mas eu lembro no início da minha conversão,
Eu nem era batizada ainda nas águas, mas eu já era batizada no Espírito Santo. E aí eu trabalhava no estoque. E aí eu comecei a falar em línguas e, gente, eu não conseguia parar. E aí o meu chefe, acho que ele não vai assistir isso, mas eu sei, vou falar. O meu chefe, ele era Espero que sim, né? Esperamos que ele sim. era espírita. E assim, Nossa. ele negociava lá a loja dele, deixava os santos dele lá, tal. E quando eu orava no estoque, era nítido uns barulhão assim que fazia, sabe? De Coisas arranhando a mexendo. parede, prateleira chacoalhando. E eu, recém-convertida, minha filha, não tinha medo de nada. E eu orava e não sei o quê. Mas eu sinto falta dessas experiências no Nossa. serviço, porque É da é hora. diferente. Esses dias eu tive uma experiência, na verdade já aconteceu várias vezes, mas esses dias eu tava indo trabalhar, aconteceu uma vez na madrugada, foi melhor, né? Quando eu trabalhava na madrugada, eu coloquei um louvor que Deus estava ministrando muito, né? E aí eu fui trabalhar, eu coloquei no carro e fui trabalhar. Aí chegou mais ou menos ali perto da portaria lá, nossa, Deus parecia que, parecia o céu desceu naquele dia. E aí eu comecei a chorar, mas eu chorava parecendo um Criança. retardado. Eu falava, meu Deus do céu! E aí eu passava a marcha e falava, eu não consigo dirigir. Foi um negócio muito louco. E aí eu precisando entrar para trabalhar. Eu falava, Deus, para, por favor, eu não consigo, eu tenho que trabalhar. Aí eu, Stop, Deus. chorando, colocava a mão assim. Eu falava, será que o pessoal tá vendo? Aí eu me controlava, eu chorava de novo. Falei, não consigo, Deus, tá muito bom, eu não quero trabalhar. Mas coisas assim que é muito... Acho que a gente tem que buscar essas experiências sozinho, assim, que fortalece demais. E quando que você começou a ter essas experiências assim? Porque a gente sabe que para chegar nesse nível precisa ter uma intimidade. E a intimidade vem com o tempo. Então, Sim. quando você chegou nesse nível com Deus? Eu acho que foi quando... Na verdade, essa pergunta é um pouco perigosa, né? Porque foi uma época que... Depois de uma época muito difícil espiritualmente da minha vida, né? Porque eu olhava as pessoas de referência da nossa igreja, né? O Rodrigo, o Juliano, essas pessoas, e eu falava, né? A Rosana, o pastor... Eu falava, essas pessoas têm experiências com Deus, Deus fala com essas pessoas e transmite para a igreja. E eu falei, por que não fala com a gente também, né? E aí eu comecei a buscar, falei, Deus, eu também quero no meu quarto, também quero, tal. E, sempre no meu devocional, Senhor, eu quero. Porque às vezes a gente se limita muito a fazer o devocional, bater o cartão, parece, né? Eu vou ler um versículo, um capítulo e... Eu tenho um roteiro, vamos fazer o devocional. E não é isso que Deus espera, Ele espera um pouquinho mais. E aí eu comecei, né, pedindo, e aí foi uma época que Deus sumiu. Porque, sabe, eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, você também, já passou por aquela época que, você espirra, Deus fala, eis que te digo, você está resfriado. É um negócio assim. É um negócio assim. Eu tô nessa época aí, mas tem época que Deus fica mudinho, falou, Senhor, me abandonaste. Mano. Aí você põe um louvor, o louvor já fala tudo. Aí, nossa, alguém chega e fala, é coisa de louco, tá tudo conspirando, né? Mas aí eu tava nessa época, né? Nossa, Deus fala. Eu falei, Deus, eu acho que foi a melhor oração que eu fiz, que foi, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo também. O Senhor fala através da pessoa e vem, beleza, é bom, mas eu quero que o Senhor fale comigo também. Né? Eu não quero ouvir mais deles, eu quero direto da fonte. Direto da fonte, né? E aí foi um pouco perigoso, porque Deus falou, tá bom. E aí eu ia pros cultos e ia pro meu devocional e eu falava, cadê você, Deus, mano? Não tô te vendo. E aí Deus Sumiu. parou de falar através das pessoas. Parou. Ficou 1 mês, 2 meses, 5, 6, 7, 1 ano e meio. E aí até que teve uma pregação do Juliano, que ele falou, que ele tava falando sobre Moisés, se eu não me engano. Tava falando de Moisés quando o povo sai do Egito e começa a ir em direção à Terra Prometida. E aí quando eles estão indo para lá, quando eles estão no Egito, eles estão no deserto, na verdade, né? Tudo acontece, né? Tem o maná, tem a roupa cresce, a sandália cresce, tudo, Deus está lá. Só que quando eles pisam aonde que é para eles chegar, Deus fala, agora já era, agora vocês vão ter que trabalhar para ter comida, vocês vão ter que se virar. E aí
Foi tipo... Foi tipo isso? E aí Deus foi falando, né? E falou muito comigo naquela pregação, não esqueço nunca. Foi tipo, eu mudei o jeito de falar. Você pediu, então, cara, agora você vai ter que se adequar a me ouvir. E aí foi onde eu falei, não, é verdade, Deus. Mas demorou pra... Mas você acha que foi, tipo assim, que Deus falava nesse período, mas o seu ouvido não estava afinado? Será que é isso? Ou não? Ele se calou mesmo? Eu Ou acho você só que vai os saber quando dois, você chegar lá? Porque, assim, eu acho que eu tava buscando, mas eu não tava querendo eu tava acostumado ao o vinho velho, vamos dizer assim, e Deus tava querendo derramar um vinho novo, e eu tava lá, tipo, Deus, eu sei que quando o Senhor aparece, o Senhor faz isso. Tá, E entendi. Deus falou, não, eu não sou só isso, eu faço isso aqui também. Você quis tirar Deus de uma caixinha, que era ouvindo das outras pessoas, e quis colocar na outra, que é dessa forma que Deus fala comigo. Exatamente. E aí foi um trabalhar entendi. de Deus que foi, tipo, um amassar mesmo. Mano, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. E nesse período foi um período de crescimento, experiência, maturidade. Eu não me desviei, né? Tipo, Deus não falou comigo, eu não desviei. Não, continuei buscando, mas eu falava, Deus, tá acontecendo alguma coisa, eu não tô entendendo. Até que, né, e depois dessa pregação eu falei com o Juliano, falei, mano, tô vivendo isso, velho. E ele falou, né, eu passei mais tempo do que você. Eu falei, tipo, 3, 4 anos, e ainda foi 1 ano e pouco só. Eu falei, nossa, graças a Deus, não ia aguentar, não. Então, Igual ele fala, né, que eles passaram porque não sabia, a gente passa menos porque a gente pega deles. a gente pega carona, e a geração da frente vai passar menos ainda, né? E essa é a nossa... E você nasceu na igreja, né? Sim. Gente que não sabe, a Pri, que tá no episódio 2, é a mãe do Juninho. Vai lá assistir o dela, depois só volta aqui. Minha mãe é aquela pessoa que você tá dormindo, aí do nada, na madrugada, você vê uma mão em cima da sua cabeça. Jesus, tá amarrado. Aí você já acorda, você, mano, tá amarrado mesmo, você já ajeita. A Pri, gente, ela é muito aleatória. Ela do nada, às vezes, manda, oi, tudo bem? Oi. Você tem uma palavra pra mim hoje? Mas ela não quer uma palavra, ela quer forçar você a ter. Eu falei, não, Priscila, não tenho nada hoje. Vai embora. Essa é minha mãe, gente. Mais ou menos um pouquinho do que ela é. E aí você cresceu com essa referência da Pri, mas você sempre foi, tipo, constante. Ai, nossa, não sei te dizer qual foi o meu despertar, ou você teve esse despertar. De constância? Não é conversão, né? Porque você já... de conversão. De encontro, assim. Um encontro fatality. Com Deus, Você teve? Tive. O encontro com Deus foi, eu acho que, no retiro, quando eu tinha, acho que 16 ou 17 anos, que foi onde eu falei, mano, tudo isso aqui é real, velho. Porque até então eu acreditava em Deus, já era batizado em línguas também, mas... Já exercia o ministério. Já exercia, é verdade, né? Não, é verdade, tá esquecido. Mas é porque faz tanto tempo, faz tanto tempo que a gente tá no ministério, né? Mas foi muito louco, porque eu já era cristão, mas o encontro mesmo de falar tudo isso aqui que a gente tá aprendendo desde sempre é real, foi com uns 16 para 17 anos. Que Deus falou muitas coisas, algumas que eu tô começando a viver agora, outras que eu já vivi. E umas que ainda... E outras que eu ainda não vi. E como que foi? Foi... Foi naquele retiro do Lodebar? Não é do Lodebar? Não vou lembrar, eu não vou lembrar o tema, eu só lembro... Nossa, pra mim foi muito marcante esse Lodebar? Do paralítico, de paralítico à mesa do rei. Eu acho que é esse. Que o Juliano pregou da figueirinha. Aí já é demais, eu lembro de tudo desse retiro. Eu lembro que foi uma pregação do pastor Jean-Pierre. E aí teve um tempo de, tipo, conversa e tal, e uma pessoa chegou em mim e falou, olha, e foi um tempo de conversa assim, normal, não sei se você lembra, mas não foi, vai profetizar pra alguém, não, era tipo, você tem que conhecer alguém, né? Vai conhecer a pessoa e tal, não sei o quê. E foi essa hora que eu falei, vou sentar com a pessoa pra conversar. Essa pessoa, seguinte, tal. Eu falei, quê? E aí começou, né? E depois na vigília, nos cultos, eu tive as experiências mais marcantes da minha vida. Foi lá naquele acampamento. E como que era a sua visão de Deus antes desse encontro? Ou era tipo, não tinha uma visão, era muito distante? Não, eu sabia que era real, com certeza. Mas eu tinha uma visão de tipo assim... isso é muito real, eu tinha essa visão assim, Jesus morreu por todo mundo, ele é um cara muito bom, Deus é um cara muito bom,
Mas ele morreu por todo mundo, não por mim, né? Tipo, não pela Natália. Ele morreu por geralzão, assim, O mundo. Mas quando a gente vê que ele tem um trajeto singular. pra você mesmo, ele te conhece pelo seu nome, aí você fala, mano, é real mesmo, ele conhece mesmo. Tipo, ele é um cara que morreu por todo mundo, morreu, mas morreu por mim e por você mesmo. É muito... Aí foi acho que foi essa chave que virou na minha mente. Eu falei, mano, então é verdade, Deus existe. Tipo, Deus existe, tudo que tá falando na Bíblia é real. Eu falei, cara... Porque provavelmente o que a pessoa deve ter te falado foi coisas muito singular. Foi. Que aí você entendeu que não é a igreja, o mundo, é o Juninho, é a pessoa. Mas tudo isso não me fez pensar em mim, né? Tipo, nossa, eu sou incrível mesmo. Sim. Foi algo que, tipo, nossa, ele é real mesmo, então. Se ele tá falando essas coisas é porque ele me conhece. Tipo uma confirmação. Tipo, ele é real mesmo. Então, aí foi tudo apontando pra ele. Né? Porque, às vezes, a gente vê algo que é muito, né? Pra mim. Não, Deus usou isso pra me fisgar, vamos dizer assim. E eu falei, nossa, mano, então ele é real, então. E aí foi louco. O meu processo, antes de me converter, eu tinha medo de Deus. Porque eu falava assim, eu queria muito, eu sempre quis muito, desde o que eu tinha uns 11 anos, antes até, quando eu morava com eu sempre quis muito esse meio. Só que eu tinha que... eu sempre quis. Antes de ser cristã. Eu sempre quis ser cristã. E aí mas eu falava, não, porque são muitas exigências, muitas regras, tem que fazer muita coisa, eu tenho que renunciar muito. Eu falei, eu não vou conseguir. Então, e aí eu fui levando. E na escola eu estudava com a Leandra e com o Vitor. E eles eram diferentes de todos aqueles jovens que tinham na minha sala. Eles eram diferentes. E aí eu era muito, muito amiga da Leandra. A gente era a melhor amiga e tal. Aí ela falou, Nath, aí eu tava passando por alguma coisa, não sei. Ela falou, vamos lá na minha igreja, não sei o quê. E da primeira vez que eu fui, nunca mais parei de ir. Nunca mais. Nossa. E eu fui porque eles tinham algo diferente. Aí eu falei, eu acho que eu quero isso. Você matava a aula pra ir pra igreja. Eu matava a aula pra ir pra igreja. Gente, não sei por que eu falei isso. Desculpa, corta. Mas é verdade. Não façam, mas eu matava a aula pra ir pro culto. Era quinta-feira, eu falava, o quê? Vou pra escola nada, vou pra igreja. Eu era, nossa. Mas eu sempre quis ser, mas falava, não, tem muita regra. E não é muito espontâneo quando você vai, quando você tem um encontro. Tipo, leve. Deus deu tudo por mim, então, mano, é o mínimo que eu posso fazer, né? É uma mentalidade que a gente não dá pra explicar pra quem não é cristão, né? Porque a pessoa, você não faz isso, não faz aquilo, mas, pô, tipo, ele deu tudo, mano, não tem como, a gente só devolve pra ele. E falando de renúncia, qual foi a maior renúncia que você fez por amor a Deus? A maior, eu não sei dizer, porque vai de épocas, né? Tem várias, já conta todas. Eu acho que na minha vida profissional, né, que foi uma época muito dura, porque na época eu estava muito decidido do que eu queria. Eu estava muito decidido e, tipo, desde pequeno eu falava, eu quero seguir a carreira de comércio exterior, sempre. Não sei porquê, tipo, do nada. Comércio exterior. Pronto. Falei, e aí, tipo, quando foi crescendo, eu falei, mano, é isso, eu quero... Você já trabalhava em algum lugar? Trabalhava no administrativo da Sanasa, era menor aprendiz lá. Nossa, uma experiência muito, muito boa pra mim, tanto espiritual como pessoa. Excelente, Deus foi muito, muito bom. Na verdade, Deus, a experiência que eu falei, né, Deus tinha prometido isso. Ele falou, Deus vai... Porque a Sanasa era, tipo, a top das top da época do Patrulheiros, e ainda é. E todo mundo queria entrar lá, e não é com entrevista que você entra, eu não fiz nada para entrar. E aí Deus falou nesse dia, né? Falou, você só continua que você vai entrar lá. E Deus falou, Sanasa, você vai entrar na Sanasa? Não, falou, você vai entrar na melhor. Tá. E aí eu falei, tá bom, né? Você vai entrar na melhor. E era mais concorrida. Só que eu nem pensava em entrar lá porque é só indicação de professor lá. Só se você fosse indicado, você ia. E eu falei, tá bom. E aí me chamaram para fazer entrevista numa empresa. Eu falei, Deus, essa não é a melhor, mas eu vou. Aí eu fui e não passei. Aí eu falei, mas falaram que gostaram e tal, não sei o quê. Eu fui em outra de novo, na mesma semana, não passei. Aí eu fui em outra de novo, na mesma semana, aí eu falei, Deus, mas essa aqui, eu nem quero essa aqui. Né? Tipo, é brincadeira, mas eu queria.
Aí não deu certo também. Falei, mano, tá de brincadeira. Ainda Deus meu tá me pai na época, trollando. ele falou, o que você tá fazendo de errado, moleque? 3 na mesma semana. Eu falei, sei lá. Aí nessa mesma semana me ligaram e falaram, você já tá dentro de uma empresa e tal, pra começar a semana que vem. Eu falei, tá bom, pra fazer entrevista semana que vem? Não, você já tá. Eu, tipo, como assim, já tô dentro do nada? Só você começar segunda-feira, você vem no Patrulheiros e tal, não sei o que, faz as coisas e vem. E você nem sabia que empresa. Qual que é a empresa que eu vou trabalhar sem... Não, a gente não consegue ver aqui no sistema. Aí eu, nossa, tá bom. Aí eu fui lá. O medo de chegar lá e cheguei, ser de... Na hora que eu cheguei, meu nome foi o último ainda da lista. Todo mundo, já sabia. E aí, você? Eu falei, não sei, tô aqui. Eu falei, nossa, mas como assim? Você não fez entrevista? Não. Aí foi o último. Olha, lá, Deus, gente, Deus é muito criativo. Aí eu fui o último. Aí, de 30 pessoas, Luciano Sanasa. Eu tava sentado lá no fundo. Todo mundo olhou. Todo mundo ficou... Nossa. E você com o mesmo olhar de todo mundo, Eu? Repete. Mano, repete aí. Eu acho que você falou o nome errado. Aí depois que falaram os nomes, todo mundo veio. Nossa, nessa NASA, a melhor. Nossa, meu Deus do céu. Eu falei, bobo. E você nem fez entrevista lá? Não, eu só entrei. Entrei. E você não sabe quem te indicou? O homem lá, né? Foi de Letícia, o dono. Nossa. Foi ele, E aí foi legal porque eu falei, mano, se tudo que Deus falou naquele dia, uma coisa já se cumpriu, então quer dizer que dá um gás. Tudo o que ele falou naquele dia vai se cumprir. Fica a dica aí, quando Deus falar, confia aqui, mano. Anota. Anota. No bloquinho de nota que... Mas aí, onde nós tava? Da sua renúncia profissional. Nossa, eu abri todo esse leque. Mas pode contar a sua trajetória profissional também. Aí eu tava muito decidido, né? Eu tava lá na Sanasa já sabia. Eu falei, eu quero fazer comércio exterior. E aí eu já me inscrevi pra fazer o curso e tal, né? Porque... Você tinha se inscrito já? Não, já tava certo, já tava dentro, tudo certinho. E aí eu falei, Deus, é isso que eu quero. Só que eu preciso que você fale alguma coisa, né? Eu não quero entrar em nada que o Senhor não dê uma resposta. E aí foi uma quinta-feira. Na sexta-feira teve vigília. Aí meu veio. Deus, mano. Foi nítido. A pessoa veio e falou, não. Deus tá falando não. E aí eu fiquei fala o restante, não é não, então é o quê? Nada. Igual aquele meme, Deus, se não for do Senhor, me dá um sinal. Aí tem uma placa de pare caindo na cabeça do cara. Não. Falei, não. Aí nossa, mano. Aí eu fiquei, legal, Deus ouviu minha oração, mas ao mesmo tempo eu falei, mano, eu queria muito. É um mix, né? Meu Deus me respondeu, mas a resposta foi não. Mas foi não. E aí eu podia fazer, né? Mas aí eu não estaria debaixo da bênção de Deus. Essa foi uma das renúncias. Só que foi legal que, se eu não me engano, foi sexta-feira a vigília. Na segunda-feira, a minha chefe chegou em mim e falou, você não vai fazer nada da vida, não? Nossa, aí eu fiquei pistola com Deus. Eu falei, não acredito, Deus, tô passando essa humilhação aqui. Nossa. Ela falou, senta aqui na minha mesa aqui. Você não vai fazer nada da vida, você não pensa em nada. E você falou o quê pra ela? Eu falei, não sei ainda. Juro, eu sabia o que eu queria, Deus, tá vendo? Aí foi legal que ela falou, pera só um pouquinho, você não tem nada, você não vai fazer nada? Não. Peraí, ela pegou o telefone e aí procurou uma escola de inglês e falou, você vai fazer inglês. E aí ela me matriculou numa escola de inglês que, o pacote eu não conseguiria pagar, porque eu era menor aprendiz, e era, vamos supor, R$1.000 por mês, eu pagava coisa de 150, R$200, coisa inacreditável, assim. E não pedi, sabe? Deus foi lá e falou, você abriu mão, então foi louco. Esse não, mas esse sim. Então, tirou com uma mão e deu com outra. Mas tem várias coisas, né, de renúncia que é legal. Tem coisas igual, às vezes coisas pequenas, igual um jogo, né? Antigamente eu gostava muito de jogar jogo com o Matheus, né, que é o esposo dela. Sim. E aí a gente jogava e aí Deus falou, para de jogar. E pior que eu tava assistindo uma pregação de um cara que tava falando disso, né, de renúncia e tal. E aí eu falei, nossa, mano, que fraco, ele não renunciou, né? Deus pediu e ele não abriu mão. Ele falando, né, eu não abri mão, gente. Eu
falei, nossa, que fraco. E Deus falou, desinstala o jogo. Aí já murchou, né? Falei, não, brincadeira tem hora, Deus, calma aí, né? Aí, não, desinstala o jogo. Aí eu desinstalei. Eu falei, nossa. Aí eu fiquei, tipo, meio assim. Mas eu falei, mano, Deus pediu e da hora que ele pediu um negócio pra mim. E eu fiz. Da hora, muito, muito da hora isso. Sim. Isso de renúncia, acho que um mês atrás. Não, nem tem um mês atrás, não. Lançou eu sou a louca do documentário, eu adoro assistir documentário na Netflix. E aí lançou um e eu fui assistir. Só que era uma história tão boa que eu fiquei assim, viciada no documentário. E aí eu ficava pesquisando na internet pra saber por fora, né? E aí, sabe aquela sensaçãozinha de tipo assim, acho que não? Sei. Aí eu sei. falei, acho que não, mas nada, confirmado, bora lá, vamos continuar. Aí eu estava simplesmente rolando meu feed no TikTok. Veio uma menina, gente, nossa, eu falei, Deus do céu, meu, mais claro que isso. A menina estava assistindo a mesma série que eu, o mesmo documentário que eu, e Deus pediu para ela parar de assistir, e aí Deus falou com ela o que aquela série poderia trazer, os pensamentos, tal. E eu falei, caraca, Deus, Ela tipo, contando no... ela contando, era tipo assim, Deus, ela estava contando dela, mas era como se Deus estivesse falando comigo ali, né? Nossa, Falei, que tá tapa. bom, vou parar de assistir. É Renunciei. bom. Acontecer essas coisas é E bom que é você fala. coisa pequena que você. Porque É. às vezes a gente fala, nada a ver, uma série que eu tô assistindo no meu tempo livre. Mas, tipo, não é pra você. É. Isso não é pra você. E é legal que, tipo assim, às vezes a gente acha que Deus vai falar só não pra, nossa, coisas gigantescas. Mas às vezes é uma atitudezinha besta ao nosso ver, né? Que não faz tanto sentido, que às vezes vai mudar a nossa trajetória ao longo prazo, né? E aí a gente tem que saber ouvir a voz de Deus, né? Porque senão a gente vai, tipo, tá bom. Vai tudo errado. Olhando na minha colinha. Um plano de futuro. Eu sei que não tem como falar isso, né? Tá nas mãos Mas de Deus. assim, o que você acha que pode dar certo? O que você gostaria? Ou, que eu gostaria? ou tipo assim, você tá... Uma coisa que sempre abriu meus olhos, sempre, é a vida, tipo, missionária. Sempre Sério? achei. Sempre gostei, tipo, de olhar, ver pessoas igual... um ministério mais evangelístico e missionário, que é igual do Luca Martini. É uma pessoa que me inspira demais. Você vê que, ele tá aqui no Brasil, pregando no sertão, vários frutos e pessoas sendo convertidas. Daqui a pouco ele deixa alguém lá e fala, mano, vou voltar lá pra Europa. E ele fica e tal, e prepara uma pessoa e tal. Isso eu acho muito da hora. Mas é os planos de Deus, né? Eu gosto muito dessa parte mais... missionária, igreja fora, né? Mas não é uma missão mais... É uma missão mais Luca Martini. Ou uma missão mais África, não sei o quê. Tudo é missão, mas é que eu vejo a missão dele como algo diferente. É porque, assim, às vezes a gente se limita muito à igreja, né? Tipo, um plano, eu quero ser algo dentro da igreja e tal, e é bom isso, mas algo que sempre me encantou desde antes, né? Era, tipo, algo fora, sabe? De fazer algo mais pra fora, mais para os lugares que ainda não conhecem Jesus, né? Porque a gente tem muito aqui. O Brasil é um país evangelizado, né? Que tem demais, mas tem muitos lugares que não conhecem Jesus, né? Imagina, a gente tem muitas igrejas de Deus mesmo aqui no Brasil. Se a gente começasse a abrir os olhos para essas coisas, a gente enviaria as pessoas para os lugares certos e a gente... Jesus viria mais rápido, né? Porque a gente cumpriria a grande comissão mais rápido, né? Então, é algo que... Não tenho planos para isso, mas é algo que sempre queimou dentro de mim. Tipo, algo fora das quatro paredes da igreja, assim, alguma coisa nesse sentido. E vamos falar de dons espirituais. Eu não tô falando nada do que tá no roteiro, né? Tô percebendo mesmo. Trollagem, aquelas, eu te enganei. Mas vamos falar de dons espirituais. Um dom que você gostaria de ter, que você ainda não tem, ou algum que você tenha. Que eu gostaria de ter? Discernimento de espírito. Sério. Fala um pouco sobre ele. Discernimento de espíritos. Ou de palavra de revelação. Melhor, de palavra de revelação. Palavra de conhecimento. Conhecimento, de revelação. E sabedoria. Porque,
se você anda... Pô, a gente tá buscando as coisas de Deus, mas tem gente que também tá buscando, e às vezes você encontra uma pessoa na rua, você fala, meu, eu tal, isso. E a pessoa, mano, muda o trajeto dessa pessoa e ela conhece Jesus, né? A gente vê direto isso. E é uma coisa que nossa, palavra de conhecimento ou de palavra de revelação, né? É mais ou menos isso que eu sempre gostei. Que eu sempre gostei, né? Que eu admiro, né? Sempre que eu gostaria, teve né, vontade. Deus? Pega de direto aí. Fica a dica. Quiser, tamo aí, né? E um que você tenha? Que eu tenha? Se você não quiser falar, também não precisa. De línguas, mas não é um dom, né? É mais uma ferramenta, né? Mas ainda. Estamos em busca aí, Senhor. Estamos em busca. Estamos aqui com filhos, Deus pedindo. Nós queremos Deus. O mesmo dom. Então, Juninho, não dá. Porque assim. A revelação aqui agora. Ai, Deus, já derramou, já. Tá vendo? Não dá o mesmo dom na mesma igreja. Então, você pode escolher outro, tá? Porque eu queria esse primeiro. Pensou se fosse assim, gente? Até parei. E daí rincha. Agora vamos falar dos jovens. Da sua liderança com os jovens, como começou. Foi osso, né? Porque foi assim, na verdade, quando o pastor e o Robson, que é o antigo líder, eles me chamaram há um ano e meio atrás, vamos dizer assim, eu não queria, né? Porque, porque eu nunca me vi como um líder dentro da igreja, nunca. Eu sempre, tô disposto a ajudar e tal, estamos aqui, tô tocando a bateria, tô quietinho no meu canto, né? Mas tô fazendo o meu melhor para Deus, porque precisar, estamos aí. Mas nunca pensei, um dia, se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou querer também ser um líder. Nunca passou pela minha mente. Só que antes de vir esse convite, nossa, era pessoa sonhando, era profecia de não sei o que, e aí quando chegou eu falava, Deus já sabia, tinha falado, né? E aí não novidade. tinha nem como eu falar não, pastor. Não, então foi algo muito, muito de Deus, né? Que tem trabalhado muito dentro do meu caráter, demais, tem me ensinado muito, porque agora não vou só buscar aqui, tá tranquilo, não tem obrigação nenhuma. Não, você tem que interceder, você tem que se preocupar, você tem que ligar, você tem que conversar, tem que resolver. Não, e tem que ter uma sabedoria, porque qualquer coisa que você fala errado já era. Exatamente. Então, é uma experiência muito, muito louca. Muito e louca. Eu não sei se você vai querer falar, mas o seu pensamento dentro dos jovens como liderado, antes de você receber o convite de líder. O que se passava, o que você queria fazer. Aquelas já querendo contar. Eu tinha, sabe, eu nunca pensei em... na verdade, assim, eu tinha muita... Tava na pandemia, né, quando você assumiu a liderança. Mas aí eu fiquei, o Robson e eu junto, e aí depois eu e o Robson junto, e até que o Robson, ele assumiu outro posto. Mas eu tinha algumas críticas, não críticas destrutivas, mas eu tinha, algumas coisas que eu falava dentro de mim. Pontos de melhoria. Dentro de mim só. Falava, como um pensamento de jovem também. Fala, podia ser algo feito assim. Mas não tô querendo falar mal do Robson de jeito nenhum. Falando que era, quando você vê algo... E eu acredito que era isso, né? Mas Deus era falando... isso, sim. E eu, tá sendo feito muito bom. Mas e se a gente acrescentasse tal coisa, colocasse mais um negocinho aqui? E aí Deus falou, então faz. Não, Deus, não era eu não, eu tava brincando. Né? Mas foi Mas isso que você falou, eu acho muito verdade. Porque, assim, é uma percepção que eu tenho. Quando a gente por exemplo, eu sou casada, eu trabalho, faço faculdade. E, às vezes, chega um jovem para você com uma situação que você fala assim, vai estudar, isso daí nem...
Não é. Mas quando você é jovem, você consegue entender melhor isso. do que uma isso. pessoa que já tá calejada. A pessoa não tem... Não que o Robson não tinha paciência, porque É. ou pessoa pra ter paciência era o Robson. Robson, Deus abençoe sua vida. Nossa, ele era muito Cara, criativo. Ele é o, Cada ele é culto o tinha cara. uma dinâmica diferente. É. Ele soube gerenciar muito bem. É. Só que quando a gente tá ali junto, a gente sente junto e a gente entende melhor. É. Mas foi louco, porque eu falava, mano, como que eu vou melhorar? Não melhorar, mas como que eu vou continuar o que o Robson deixou? Porque o Robson, quem é da igreja sabe quem ele é. Né? Ele tá cuidando dos homens, mas ele não tá só cuidando dos homens. Ele tá sempre fazendo alguma coisa, organizando alguma coisa. Ele é muito criativo. Então, Sim. eu falava, Deus, Tava escolhe outro, zoando, por favor, Senhor. Deus. Por favor, não faz isso comigo. Né? Mas tá sendo muito bom, demais, demais. E a gente tem crescido muito, né? A gente tem visto que a gente tem crescido demais, porque é Deus que tem colocado, né? Então, E você tem percebido que a sua mudança de lidar com algumas situações, tipo assim, aquele certeza. pensamento de ancião, Com olha, certeza. estou me sentindo muito... Você já deu um conselho para as pessoas, falou, putz, foi muito sábio agora. Cara, o espírito do pastor baixou aqui. Não, eu pensei que... Não. Você pensou que eu tava falando o quê? Não, eu pensei que ia ser, tipo... Eu entendi o que você quis dizer, mas eu acredito que, Deus está derramando uma graça. Tem vezes que você fala, nossa, tipo... às vezes você precisa ouvir isso e você tá aconselhando. A pessoa tá falando, eu tô quebrado mesmo, não tô querendo saber das coisas de Deus, quero desistir. E às vezes você tá assim, né? E aí a pessoa tá falando isso pra você e você... Eu também, mano. Aí você fala, não, mas vamos falar Partiu o sair da seguinte. igreja. Aí você começa, vamos firmar, vamos isso, vamos aquilo. E a pessoa começa a ser cheia e você também. Aí você fala, caramba, eu precisava disso também. Então, é Deus fazendo, Deus moldando. Porque eu vejo isso, assim, não só em você, mas na liderança como um todo. Eu acho que quando o senhor chama alguém, né, para liderar alguma coisa, cara, ele derrama um monte de coisa. Porque, assim, você chega, por exemplo, eu chego para você, Juninho, vamos fazer assim, assim? Na minha mente, aquela ideia está perfeita, vamos fazer isso. Só que aí, tipo, você fala, Nath, se a gente fizer assim, assim, assim... E aí você fala, eu nunca pensaria isso. Assim, óbvio que não vem de você, não tirando o seu mérito, mas não vem de você, vem de Deus. Pode tirar todo o mérito. E é isso que eu queria saber, se você já teve essa percepção de, tipo assim, isso daqui é espírito de líder? Eu acredito que é. Eu acho que o Senhor derrama e também as experiências ajudam muito. E caminhar com quem é experiente também, nossa, é outra coisa. O discipulado. O pastor... Nossa, na festa da pizza, o pastor, ele dava risada de mim e eu quase chorando. Pastor do céu, para de rir, dava vontade de falar. Tudo parecia que tava, nossa, e ele, calma, Juninho, vai dar tudo certo. E como que vai dar tudo certo, mano? Tá dando tudo errado. Né? Na verdade, deu tudo certo, mas, tipo, é tudo muita coisa. Eu falava, meu Deus do céu, nunca vi isso, né? E o pastor, é assim mesmo. Né? Daquele jeito calmo dele, sendo uma filha. Se a gente fizer assim, mas se a gente lidar desse jeito, nossa, velho, para de falar. Não, mas e aí, tipo, você vê que a experiência junto com o Espírito Santo, né, é o que faz toda a diferença. E isso é legal, né? Esse espírito de líder que você falou, eu acredito que tem muito disso. O Senhor derrama, ele vai capacitando, né? Ele te chama e você fala, Deus, não tô preparado. E ele fala, calma que vou preparando você. E dá pra sentir isso. E eu queria saber, assim, do sentimento que você tem em relação aos jovens. O cuidado, o zelo. Cuidado. Tipo, não mexe nos jovens. O Robson, ele falou isso uma vez, logo que ele era líder, né? E aí ele tinha falado pra mim, né? E eu tava junto com ele. Ele falou, um dia você vai começar a pegar apego nos jovens e você vai ver que... agora no começo não. No começo você vai ser né, vai ser difícil. Neutro. Vai ser difícil. Você vai ver muita coisa, tipo, o lado pesado da liderança, né? Tipo, não pesado, mas... você entendeu? Tipo, algumas coisas que você não via antes, né? Tudo é muito novo. Sim. E aí, só que depois você vai vendo as pessoas caminhando. Ele falou isso. E eu tenho visto isso. Tipo, você vê as pessoas caminhando, as pessoas crescendo, buscando a Deus. Você fala, mano, que da hora. E Deus confiando você como líder. E isso é da hora, né? Porque eu nunca imaginei.
Nunca imaginei ser líder, nunca passou pela minha cabeça, nunca quis. Mas já que Deus confiou, então bora lá fazer o melhor. E sobre ser líder de jovem solteiro. Ai, vamos falar sobre a solteirice, gente. O assunto tá daquelas. Ó, uma coisa que eu brigava com Deus, quando o Senhor começou a falar sobre ser líder, eu falava, Deus, mas não faz nem sentido. De verdade. Pô, solteiro, nada a ver, mano. Eu não vou liderar só homem, eu vou liderar todo mundo, né? Homens e mulheres, menino e menina. Então, não vai dar certo, né? Eu falava, como que isso? Mano, tá Porque errado. é automático, né? O ser humano começar a colocar empecilho em tudo. E tipo, eu falava, mano, como que eu vou aconselhar uma pessoa pra fazer tal? Não tem nexo, né? E aí o senhor foi dando experiências e outra, ele foi juntando você e o Matheus, né? Então, tipo, tem áreas que eu sei que eu vou poder tratar, mas tem áreas que eu não vou poder tratar, né? De meninas e tal. E aí a gente tem você, tem o Matheus, que vocês são casados, vocês têm experiências diferentes das minhas. Vocês passam por coisas que eu não passo e eu passo coisas que vocês não passam, né? É o equilíbrio, né? E equilíbrio. É a combinação perfeita. Então a gente anda junto, sempre alinhado e por isso que gente, a gente tá sempre conversando, então tranquilo. Aquelas eu já sabia disso. Mas agora, jovens, a gente vai ouvir da experiência do líder de vocês sobre relacionamento, Juninho. Dá aula, vai. Eu quero aula aqui hoje. Aula, velho. Eu acredito que essa é uma área que o jovem se perde muito. Não só o jovem, né, mas principalmente o jovem, né? A gente vê que os jovens são muito carentes. O adolescente e o jovem é muito carente, né? E a gente não... Quando a gente não é do mundo, quando a gente é do mundo, é tranquilo a gente pensar assim, porque a gente, né, é do mundo. Sim. Mas quando a gente vai para Jesus, a gente não pode, sabe, viver da mesma forma. Então, não tô nem falando de pecado, eu tô falando de, sabe, sentimentos, né? A gente não se sacia em Deus e aí a gente vai buscar em outras pessoas, né? E isso é o perigo, porque a gente não, mano, a pessoa pode ser a pessoa mais perfeita do mundo que não tem como, não vai conseguir te saciar. Então, as experiências que eu tenho de relacionamento e tal os não que Deus já me deu várias vezes e, sabe, de saber esperar, né? Porque Ele tem o melhor, né? Então, tipo assim, e eu entendo que enquanto eu espero, eu não tô triste, né? A gente isso que eu ia falar. Não é algo que você sente falta. Tipo, nossa, que... Deus, cadê? Tá demorando? Não. Tô on. Hoje tá off, né, Juninho? Gente, o Juninho está off. Offline. Né? Mas, tipo assim, eu vejo que a gente não... A maioria dos jovens, a gente não busca isso, sabe? Ser totalmente, sabe? Deus, já que o Senhor é tudo isso, então eu quero que o Senhor entre nessa área também. Né? E aí a gente não vê isso, né? E eu acho interessante porque nessa parte de relacionamento dentro da igreja, Deus não trabalha somente o espiritual, né? O perigo de você se relacionar fora da vontade de Deus, mas a razão também, né? Sim. De se conhecer. Por que eu tô namorando? É uma carência? Isso, eu tô precisando mesmo? Exatamente. Quem eu sou em Deus? Exatamente. E hoje a gente vê, né, fora muitos relacionamentos frustrados. Porque as pessoas se relacionam por carência, aí desenvolvem dependência emocional. E a carência é um egoísmo, né? Porque eu tô me relacionando com você, não é por você, é por mim. Porque eu não quero ficar sozinho, né? E tal. Sim. Essas coisas. E aí você pergunta pra casais de namorado, vocês querem casar? Não. Tipo, eu estou suprindo a necessidade dele, ele está suprindo a minha, e aí um vai usando o outro, não vai dar ruim uma hora. Mas quando a gente deixa Deus entrar nessa área, ele... É legal, porque a gente vê que se torna saudável. Porque normalmente quando a gente vê pessoas igual da nossa idade que estão solteiras no mundo, muitas vezes eles estão, nossa, sem regra nenhuma, né? Mas aí as pessoas falam, moço, vocês não faz nada, é isso aí mesmo? Vocês é isso aí mesmo? Tipo, e não estamos tristes, não estamos ansiosos, tá tudo certo, né? E realmente, quando a gente dá liberdade para Deus, tipo, tocar nisso, ele
Só que ele expõe várias e várias coisas, né? Não é do nada, pum. Não. Então, já que você quer trabalhar isso, então, beleza. Então, toda a sua carência você vai ter que depositar em Deus. Você vai ter que ter tempo. É por isso que eu sempre friso, pra gente sempre ter vida de devocional no secreto, porque é onde a gente supre tudo. Sim. A gente consegue ter tempo de solitude, né? Que a gente tá sozinho com a gente mesmo e tá feliz com isso, né? E buscar a Deus e, sabe? E falar, Deus, se for... né? No meu caso, igual, solteiro, pô, se for demorar 20 anos, cara, estamos amando Jesus aqui, não é empecilho. Então... É louco. Isso louco. quando eu falo de relacionamento, sempre me remete ao culto que eu tive em casa com as meninas. Gente, eu aprendi muito. Eu tive um intensivão com Deus disso, né? Sobre relacionamento e carência, não sei o quê. E, nossa, foi muito incrível, porque tudo que Deus falou comigo foi assim, Deus foi falando comigo um mês, eu preparando a ministração, e aí eu tirava coisa e colocava coisa e assistia podcast, e orava e não sei o quê. E aí eu montei, era aquilo, perfeito, tinha certeza. Só que a hora que a gente sentou ali, não foi um culto, né? Foi um bate-papo. E cada menina foi falando cada pedaço da minha ministração, cada pedaço da minha pregação. Então, tipo assim, Deus não queria que eu pregasse para elas. Deus me mostrou o que eu tinha que aprender. E assim, conforme elas foram falando, foi confirmando aquilo de se conhecer o amor de Deus, suprir carência. E a gente falou também, óbvio, né, que chega uma fase que, se for da vontade de Deus, você vai se relacionar com alguém, é natural, né? Sim. E aí, como escolher um cara, porque a gente estava entre meninas, né? Mas isso serve para os meninos também. Como escolher uma pessoa nos padrões de Deus, o que essa pessoa tem que ter e tal. E no podcast da Jéssica, eu estava conversando, acho que com a Ana e com a Rayane, que a Jéssica falou que o que chamou a atenção nela, quando ela quis se relacionar com o Rodrigo, foi que acho que ele tinha visão de futuro, alguma coisa assim. Falei, onde que as pessoas pensam isso hoje? Tipo, o que te atraiu no fulano? Nossa, ele tinha visão de futuro. Não é natural. Normalmente a gente, atraiu que me chamou no WhatsApp e pronto, tipo, né? ele tinha um cabelo maravilhoso. E quando você tá em Deus, né? É isso. Você começa a ver algumas coisas que você fala, essa pessoa tem algo... Porque, homens bonitos, mulheres bonitas, vai ter em todo lugar. Que vai pra igreja, né? Que vai ter em todo lugar. Sim. Mas e o plus? Você tem que buscar isso, né? Tipo, e o principal. Que é a presença de Deus. Você tem que ver Jesus nessa pessoa. Você tem que ver transformação nessa pessoa. Falar, tem que ser algo que você fala... Tem que ser algo admirável, né? Pelo menos eu tenho isso pra mim. Que tem que ser algo admirável. Porque... senão... É algo muito vazio. Né? Mas é uma área que a gente não... Muitos de nós não abrimos para que Deus trabalhe, né? Isso é perigoso. Isso aí. Agora eu vou perguntar para você, acabei de ler, gente. Nossa, olhem por mim. Sentimentos que Deus trabalhou em seu caráter. Ficou confuso, né? Em tudo, na minha vida, assim? Tipo assim, algum sentimento que você tinha que Deus usou para trabalhar no seu caráter. Eu acho que... eu queria saber usar a palavra, mas é como se fosse uma soberba, às vezes, uma soberba espiritual, vamos dizer assim. E o ser líder tem me ajudado muito nisso, né? Porque... Às vezes a gente, começa a buscar Deus e isso a gente vê muito, né? A pessoa começa, eu tô santo, mano, eu sou Jesus na terra, né? Eu sou acima da média, né? E às vezes era um sentimento que vinha, eu falava, Deus, eu orava, eu falei, Deus, é um sentimento que eu tenho, eu preciso controlar isso, porque eu não sou acima da média, eu sou, sou dependente do Senhor, se o Senhor tirar o sopro de vida, acabou, né? E foi algo que o Senhor foi trabalhando no meu caráter, né? Foi tipo, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. É exatamente isso, né? Você é o maior, então tá bom, então serve. Até você aprender que você não é o maior, né? Igual Paulo. Paulo, ele fala, eu sou... Paulo, sendo Paulo, ele fala, agora eu entendo que eu sou o pior dos piores. Eu sou o pior dos santos,
né? E aí, quando passa um pouco de tempo, ele fala, eu sou o pior dos pecadores, né? De todos da terra, eu sou o pior. Então, foi algo que Deus trabalha no meu coração, mas vem trabalhando faz um tempo, né? De soberba e tal, não sei se a soberba é um nome que, certo, assim, não mas, é tipo, sabe algo... aquele sentimento, tipo, Sim. nossa, mano, eu busco a Deus, né, e tal, e Ah, Deus, tipo, meu, não dá é uma tipo segurada assim, aí que não... você tá falando do espiritual e não do pessoal. Porque se você não tivesse me falado isso, eu nunca saberia. Porque assim, como pessoa é igual outra, humilde, sei o quê, tá. Mas é o espiritual, tipo assim, cara, eu tipo, orei gente, 3 vocês horas não vai hoje. subir um monte junto comigo, não, sabe? Assim, vamos subir um monte, vocês não querem? Eu sou, sabe? Sim. Então, Come mesmo. Então, vamos subir um monte, vocês estão fracos demais. Às vezes o sim. sentimento assim, então Deus fala, então tá bom. Então sobe um monte, então, mas vai subir servindo, né? Então, sim. é bom isso, é bom. Experiências de oração. De oração? Na sua casa, assim, tipo. Ou na sua casa. É que você tem o seu cantinho do devocional, né? Que você... meu quarto é o cantinho do devocional. Não, mas você sai pra fora também, às vezes, né? É verdade. Eu pego o carro, vou lá na pracinha, lá em cima, lá no Via Norte, fico lá com Deus, mas é um tempo de eu gosto de fazer assim, não é todo dia isso, né? Mas eu gosto de não ter regra no devocional. A única coisa que é regrado é o que eu tô lendo. Tipo, eu tô lendo Romanos agora. Então eu li, vamos supor, Romanos 1, 2 e 3. Hoje, amanhã eu vou ler 4, 5 e 6. Sim. A única coisa que é regrado. Agora, o restante, a oração, tem dia que... Mano, você nem ora. Não que não ora, mas... Que eu oro, mas não oro por nada. Porque eu fico só Deus. Uhum. E esses dias é os dias mais loucos, né? Porque é onde Deus fala comigo, né? E aí... você estava falando de experiência de oração. Né? De oração? Nossa, eu acredito que foram... eu não... essas coisas de, tipo, Deus falar e... muitas vezes a gente precisa de alguma resposta. Já aconteceu isso uma vez. E logo eu estava fazendo o curso de inglês, né? Eu fui orar e tal, não sei o quê. E eu falei para minha mãe, eu nem lembro o que era. Mas eu falei, mãe, tô buscando uma resposta de Deus nessa área. Ela falou, tá bom. E aí eu fui orar e tal, e aí no outro dia acordei, fui pra aula de inglês. Uma mulher chegou do nada. Era uma senhorinha que fazia aula também. E a gente tava sentado assim. Desculpa. Aí ela sentou na frente e começou a falar com uma outra pessoa. Eu não lembro do que era, mas ela foi falando, tipo, tal e tal coisa. E quando Deus faz isso, eu falei, não acredito, sabe? Porque era tudo. Era tudo aquilo que eu tava orando com o Senhor e não foi na igreja, não foi profecia, né? É lógico que a gente vê isso direto. Mas eu acho que as melhores experiências são quando, o céu rasga. Esses dias eu marquei horário pra cortar cabelo, até falei nos jovens, né? Marquei horário pra cortar cabelo, acho que foi umas 2 semanas pra trás. E aí eu tava sozinho em casa, nem era o meu tempo de devocional, eu tinha feito de manhã. E aí eu falei, mano, tô sozinho em casa, tô fazendo nada. Eu liguei o louvor, deixei lá no alto e eu comecei a orar. Falei, meu Deus. Ai, meu Deus. E tipo, faltava uns 20 minutos pra ir cortar o cabelo. E é horário marcado, né? Não posso dar mancada. E aí o Senhor começou a falar, eu caí no chão e comecei a chorar. E aí eu chorando, e eu esqueci do horário. Aí na hora que eu fui ver, faltava tipo uns 7, 8 minutos. Eu falei, Deus, chega, Deus, eu preciso parar agora. Aí eu levantava, eu juro, eu não conseguia, eu deitava de novo. Falei, Deus, tá muito bom aqui. Eu não vou cortar o cabelo hoje, eu vou sacrificar o cabelo. É muito doido. Tipo, essas experiências. Eu vou sacrificar o cabelo. Essa foi boa. Umas coisas assim, mas tipo, nossa, Deus, eu vi algo, não tenho isso ainda. Sim. Tipo, nossa, eu vi tal, uma coisa se mexendo. Nunca. Uma coisa que mudou muito minha visão é que antes, no começo da minha conversão, esses momentos de Deus falar e chorar e se derramar era na igreja, né? Tipo, nos cultos, de vigília.
E aí, quando, né, conforme você vai caminhando, esses momentos viram o secreto, né? A hora que você tá ali. Eu acho que essa é a maior experiência dessa transição, né? Exatamente. Tem uma vez num acampamento que a gente faz uns 3 anos... Tinha, sei lá, uns 4 anos atrás, né? A gente tava fazendo aquele estudo lá no acampamento lá, né? Com o Juliano, né? Tava fazendo um estudo depois do culto, né? De tarde, sabe? Aquele estudo que tem de tarde, Sim. todo mundo pega a cadeira. E aí meu celular tocou. E aí eu fui ver, era o despertador. Ele tava escrito a hora de orar. Mano, tipo, é um negócio muito simples. Aí eu olhei, eu falei, Deus, tá muito bom aqui, mas, putz, mano... Aí meu olho encheu de lágrimas, nós tava no meio de todo mundo, aí meu olho encheu de lágrimas, eu falei, nossa, velho, eu queria estar lá, velho. Foi um negócio muito louco. Eu nunca mais esqueço disso, porque foi um negócio tipo, Deus, tá da hora aqui, tá muito bom, acampamento a gente espera o ano inteiro, mas eu queria estar lá. Aí só eu e você, Deus. Aí, mano, foi algumas coisas assim, porque você vai se acostumando, porque às vezes o pessoal tá ouvindo aqui e fala, nossa, mas eu não tenho vontade de ler, eu também não. Na verdade, eu odiava ler. Eu falava, Deus, eu não gosto de ler, né? Mas você começa a forçar isso. Ler a Bíblia e ler livro, que você fala. Não, ler livro, pelo amor de Deus, tira isso. Eu odiava. Não, nunca nem... Mas ler a Bíblia, eu falava, Deus, eu tenho que conhecer você, mas eu não tô afim de ler Bíblia, mano. Não tem outro jeito, não. Orar bastante, que Deus começa a revelar, não. Não, filho, tem que ler. Não tem jeito. Aí eu falava, mano... Eu tenho que ler, não tenho o que fazer, né? E aí você começa meio forçado, mas você vê que se torna prazeroso. E você fala, mano, eu vou lá. E Jesus vai também, Deus vai. E é da hora isso, né? Porque... E aí você vai sentindo falta, né? Porque você acostuma com aquilo. Você acostuma com a presença de Deus no seu quarto, ou no seu banheiro, ou na sua sala. É muito louco isso, é muito louco. Sim. Muito louco. Se a gente acordasse pra essas coisas, tipo, Deus tá lá, velho. Ia ser poderoso, Eu, no começo do ano, comecei aquele propósito de ler a Bíblia inteira, né? Durante o ano. E aí, eu ficava, assim, muito curiosa. Era 4 capítulos por dia. Só que eu lia mais, porque você vai vendo a história e você fala, meu, o que acontece com o José, cara? E agora? Ele foi... tipo assim, você sabe o que acontece, né? Você sabe por cima, mas aí você vai lendo, porque às vezes as pessoas... põe um fardo em ler a Bíblia. Sim, mas é interessante a história. Com certeza. Tem a história de Paulo, que eu tava lendo esses dias de novo, mas a primeira vez que eu li, mano, eu faço algumas coisas na minha Bíblia que eu coloco, tipo, eu desenho, tipo, emoji, dando risada, ou chorando, ou fogo, eu coloco, e tal. Tem livro, tem o Heróis da Fé, que, tipo, eu fiz uma declaração pro um dos heróis lá, falei, obrigado por ter, tipo, nos inspirado e tal, sua vida, tipo, viagem minha. Mas tem uma história de Paulo lá, que ele é açoitado, lá em Atos, que batem nele e tal, na frente de todo mundo. E aí prendem ele. E aí, na hora que vão julgar ele, ele fala, meu, vocês sabem que eu sou romano, eu acho que é alguma coisa assim, vocês sabem que eu sou romano, né? Não era pra vocês estar fazendo isso comigo. E aí eles, o quê? Você é romano? E é da hora que, tipo, você vê... Porque você vai imaginando a cena. Aí você vai fazendo entonação. Você lê e você fala, meu Deus do céu. E agora? Tipo, nossa, eles bateram nele, não sabia que ele é, tipo, superior a eles e tal. E aí eles falam, não, então a gente vai... Não, você pode ir embora. Aí, Paulo, negativo. Vocês fizeram tudo isso publicamente? Eu quero que vocês me soltem publicamente. Mano, aí você fala, nossa, que da hora. Tipo, é umas histórias da Bíblia que você fala, mano, é mais do que só, né? Simples. Porque, assim, você conhece Deus e você fica ali. E a gente tá no propósito agora de ler João. E aí a gente tá lendo e tal, e aí tem uma... Eu não sei o que é, porque eu não acompanhei. Acho que é The Chosen. Não sei se é uma série, eu não sei o que é. É uma série, eu acho. É uma série. E aí a Pri manda, né, o versículo, o capítulo do dia, e aí tem o trecho da série que fala daquele capítulo. Então é bom porque, assim, você lê, você entende, e depois você dá uma figura para aquilo que você leu. E você põe em vídeo, né? E aí você imagina, tipo, a gente leu de... Putz, como que é o nome dele? Da figueira, que eu te vi na figueira, debaixo da figueira, que Jesus fala pra... Zaqueu? Não. Não. Zaqueu desceu da figueira.
Glória a Deus. Amém. Eu Entendi. esqueci o nome dele, mas... Pra nome bíblico, velho. Cara, eu esqueci. Porque ele difícil. tá lá orando... Aqui, isso que eu tô Aham. falando não tá na Bíblia, tá na série. Ele tá lá orando e tal, e aí o amigo dele, que eu não sei o nome também, esqueci, fala... vou conhecer Jesus, tal, o Messias. Ele fala, o Messias? Pode algo bom vir de Jerusalém? E aí mostra a cena dele vindo e eles conversando. E fala, você é o Messias, tal. E aí você grava aquilo e você fala, nossa, cara, que da hora. Uma coisa que eu fico tentando imaginar é do caminho de Emaús. Tipo, colocar em vídeo o que aconteceu lá, né? Sim. Eles falando, nossa, pegaram Jesus. Quem é Jesus? É o cara lá que crucificaram e tal. E aí Jesus aparece. Vocês estão falando de quem? Sério? Fizeram isso com ele mesmo? Nossa! E ele lá. Aham, entendi. Ele não. E tal. Aí eles se tocam depois e falam, é ele. Imagina, eu tento imaginar isso nos olhos, assim, deve ser muito doido. Sim. Esses caras que viram Jesus nossa, top. E eu tava vendo até esse vídeo, e aí é muito estranho, porque o cara faz o papel de Jesus, né? Eu não consigo colocar Jesus numa figura, sei lá, num Porque cara. a gente acostumou com o Jesus da Paixão de Cristo, né? Então. Aquele primeiro Jesus, né? Que a gente fala, ele morreu. Mas aí eu fiquei me perguntando, se a gente estivesse lá e chegasse um cara falando que era o Filho de Deus e o Messias e não sei o que, Porque assim... Eles nunca tinham visto figuramente. Era espiritual, era sobrenatural. E aí, do nada, o cara tá encarnado. Você vai crer? Fala, pra cima de mim. É que os milagres, essas coisas, Sim. né? Isso, tipo, dava o respaldo. Mas agora a gente sabe. Agora é Sim, fácil agora pra a gente gente. sabe. Né? Mas na pra época, eles... tipo, pros fariseus, né? Tudo aconteceu pra se cumprir, né? A palavra de Deus. Mas na época... eu fiquei, se fosse eu... Na época... Não, mas nós estaria lá, no meio dos discípulos lá. Seria um dos 12. Mas fácil ainda. Eu queria que você desse indicações de livro. Principalmente para jovem. Livro interessante, que chama atenção, que... Porque tarde o pleno avivamento. Mas, às vezes, isso eu já pro li. primeiro livro para um jovem, vai. O Avivamento do País de Gales. Eu não li esse ainda. Não? Já Não sim, li. certeza. Esse eu não li. Não li nenhum. Nossa. Eu só li o Porque Tarda o Pleno Avivamento. Não li nem o do Gales, nem o da Rua Azusa. Nossa, perdendo. Avivamento eu vou do País de Gales. E é um livrinho pequenininho, assim, fino, mas é um dos livros que mais... É tipo, quando o avivamento vem, o que acontece? É aquilo lá. Nossa. Pô, porque o Porque Tarda o Pleno Avivamento é uma chamada, né, tipo, pra igreja. Mano, vamos buscar. Sim. Mas e quando acontece? Nossa, aquele livro é louco. É um livro que você lê em um dia, assim, você fala, meu Deus, eu quero isso. Esse do Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele também é bem pequeno. Eu lembro que eu li ele numa semana. Menos pequenininho. até. Ele é tipo pequenininho, ele é fino, assim, né? Fino e pequenininho. Então, Porque Tarda o Pleno Avivamento... Avivamento do País de Gales, Andando no Espírito, com certeza, Andando no com certeza. Espírito. Do Dave Robertson, que é, pra que eu preciso falar em línguas? Vai ler, de verdade, vai ler, por favor. Eu não tenho livro físico e aí eu comecei a ouvir. Só que eu acho que eu tenho TDAH, não é possível. Porque aí eu vou ouvindo e eu não consigo ficar parada. Aí eu vou fazer, sei lá, fazer as coisas, aí eu perco a atenção. Então, ouvir pra mim não funciona, eu tenho que ler. E tem que ser no papel pra mim. Se for no papel. negócio de... Não, tem que ser tem papel. que ser no papel. Uhum. Porque aí você deixa o celular E eu longe. sei que você tem esse deixa... livro, você vai me emprestar. Qual? O Andando no do- Espírito aham. é da minha mãe. Pode pegar com ela lá. Eu não E tenho outro nada. também, é Caçadores de Deus. Esse livro, Caçadores de Deus, é um livro... É um dos melhores. Conta aí um pouco dele. É mais ou menos tipo a mesma coisa. Quando uma igreja... É mais ou menos o que a gente viveu, quem estava essas semanas atrás na igreja, viu o que a gente viveu num domingo atrás Sim. aí. É mais ou menos Nossa. isso. Quando aconteceu o Nossa. terceiro, depois que passou, me veio a referência disso, daquele primeiro capítulo que ele fala que, não acabava nunca. Nossa. E Ele aí fala- o pastor foi... Vou contextualizar pra galera. A gente teve uma experiência esses dias na igreja, né? Que a gente teve aí um terceiro culto. De manhã teve o foi culto aquilo? normal do cronograma. À noite teve o culto normal do cronograma. E ninguém queria ir embora. A presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava ali e a gente falou, terceiro Vamos culto, ficar. por que não? É.
E aí, Foi e esse livro, ele conta, né, que ele tava num culto também e a galera não queria ir embora. E aí o pastor foi numa salinha. Isso, E aí, vai isso. buscar o pastor. E não volta. Some um Vai buscar o... E ficou todo mundo lá na glória. o terceiro e o quarto. Vamos lá ver o que tá acontecendo. Todo mundo... Tipo assim, olha, eu posso até ir ver, mas eu acho que eu não vou voltar não, ele fala, né? Mas é muito louco. Esse livro, ele usa algumas expressões de tipo... Caçadores de Deus. Não é alguém que... eu gosto de Jesus. Não. A gente vai caçar a presença de Deus como um louco mesmo. Né? E ele fala que nesse culto... Ele falava, o púlpito do altar lá... O púlpito, ele rachou. Sim. E ele fala que ninguém deu conta, ninguém se preocupou disso. Ele fala que ele fala, ninguém se importou porque a gente estava perto de capturá-lo. Mano, você fala, meu Deus do céu. A gente estava perto de capturar a presença dele. E aí você fala, nossa, eu quero isso, velho, eu quero isso. E aí, mas só experiências, tipo, é só para vocês, né, se encher. E aí tem o de Gales. O de Gales a gente vê uma reforma na cidade, né? Ele mostra um avivamento da igreja que começa tipo expandir para os lugares, né? E aí isso é legal, porque tipo fala que os bares da cidade começam a fechar, porque os homens ao invés de sair do serviço e ir para os bares, eles começam a ir para a igreja. E aí ainda fala que eles tinham turnos pesados lá, que eles trabalhavam em usina. Eles iam antes ainda para fazer reunião de oração lá nas fábricas lá, para buscar Deus, e depois disso eles ficavam, imagina isso, né? Os bares se fechando, por que tá fechando? Porque não tem gente, ninguém quer mais bar. Mas, mano, que louco. Nossa, isso, é muito doido. Top. Essas coisas, a Bíblia é muito completa, com certeza, mas a gente vê livros que... Quando a gente lê livro, parece que é mais palpável, né? Tipo assim, tá mais perto aqui, assim. E, pra finalizar, deixa eu ver se tem alguma pergunta na caixinha de perguntas. Vamos ver. Não postou? Sério? É que minha internet tá desligada. Vamos ver. Ô, gente, por favor, engaja lá com a gente. Tem que seguir lá, né, pra saber quando chega coisa nova, véio. Eu acho que não postou mesmo, não tá atualizando nem aqui pra mim, não. Foi. Pergunta. Vamos lá. Vou até beber água de novo. Olha, a galera engajou, arrasou. Jovens, né? A sua turma. O mínimo, né, pessoal? Vamos lá, né? Por favor, né, gente? Vamos lá. Como é ter tantas responsabilidades tão novo? Eu acho que... não sei se eu diria que é complicado, porque é Deus que capacita. Prazeroso. E é prazeroso. Igual a gente vê dando frutos, você vê as pessoas crescendo. Então, tipo, uma dor de cabeça ali, outra aqui, vai ter, obviamente. Mas eu não tenho como eu falar, é cansativo mesmo, gente, tal. Não, é algo que tem mais pontos positivos do que negativos, né? Lógico que tudo tem pontos negativos, tem prós e contras, óbvio. Mas parece que os pontos positivos suprem, né? O que com certeza. Às vezes ruim. Aí perguntaram assim, como é a responsabilidade de ser líder de jovens? Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas só um geralzão. Sobre, Deus está confiando. Serve, então, que... e ele capacita, isso que eu posso dizer. Sim. É uma responsabilidade grande, né? Se a gente for falar, tipo, você é o líder de jovens, né? Nossa, é uma responsabilidade. Sim. Mas... Sozinho eu não ia conseguir mesmo. Então, eu sei, uma consciência que eu tenho é que, tipo, tudo... Eu li um livro sobre liderança de jovens do Lucinho, que ele fala isso. Ele fala... Uma mãe chegou pra ele e falou, olha, tudo que acontecer de ruim com ela é você. Mas tudo que acontecer de bom com ela é Deus. E ele falou, beleza, obrigado, viu? Tô tranquilo agora. Então, tipo, eu sei que eu tenho que estar focado em Deus. Porque se eu tô focado nele, as coisas vão acontecer. Então... Sim. Como se sente em relação ao seu chamado? Essa é uma pergunta difícil.
Quer pular? Não, o meu chamado, acredito que quando, não só pra mim, mas pra todos, quando a gente tá andando na direção das coisas de Deus, é que a gente vê muitas vezes o chamado, igual, um dia, Natália, você vai ser pastora. Uhum. Enquanto esse dia não chega, você não tá vivendo o chamado. Não, tá vivendo. Deus tá te capacitando para as coisas. Então, coisas. eu acredito que quando a gente tá andando debaixo das coisas de Deus, a gente tá vivendo já um pouco daquilo que Deus tem lá no futuro. Então, acredito que estamos indo. Essa pergunta aqui, eu acho que você vai quebrar aí um tabu. Como é ser tão focado em Cristo sem ter distrações? Caraca! É a visão que tem de você, Júnior, que as pessoas têm de você. Tão focado em Cristo sem ter distrações? Não existe isso, né? Vai ter, distrações vão ter, mas a gente precisa cortar pela raiz, de verdade. É aquilo que a gente falou. Às vezes o Senhor, Ele fala pra você uma coisinha, pô, larga a mão dessa série e tenha mais tempo comigo. Você falar, não, tá bom, você vai continuar vivendo o raso, mas se você fala, tá bom, Deus, eu vou abrir mão porque se você vai, sobre essas coisas. Vai, tipo, comendo de pouquinho em pouquinho, vai chegar uma hora que você não vai ter fome de outra coisa. E outra, né, você vê que, tipo, igual a gente falou no começo, o Senhor já deu tudo pra gente, né? Ele já morreu no nosso lugar, condenação já não tem mais, a gente não é mais condenado, agora a gente é filho. Cara, o mínimo que a gente pode dar é tudo, tipo, então... E ainda é pouco. E ainda a gente não pode chamar isso de sacrifício, nunca. Só aquilo que ele fez na cruz, né? Então, não sei nem se eu cheguei a responder essa pergunta. Respondeu. Defina em uma palavra o que significa o evangelho para você. Morte. Nossa. Morte. Aquela corte no Instagram. Tramontina. Corte rápido. É morte. Morte pra Jesus, morte pra gente. Não tem como a gente querer ficar vivo vivendo o evangelho. É sacrifício, é devoção. A gente tem que... Eu tava vendo um podcast de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Tel Hayashi. E ele tava falando que ele não vê... ele falou, eu não vejo mais pregações de tipo, ele falando, né? Eu vou me lascar inteiro pelo evangelho, mas eu tô disposto. A gente não vê isso, né? A gente só... Sabe, o evangelho que me dá, o evangelho que me faz. Sabe, a gente tem que estar disposto a se lascar inteiro, se for preciso. O radical, né? Morrer mesmo, sabe? Deus, eu morro pros meus sonhos mesmo, né? Meu sonho é casar. Se o Senhor não quiser, eu não caso. Meu sonho é ter uma casa. Se o Senhor não quiser, eu não tenho. Né? Se for para cumprir, sabe? A gente não vê isso. Né? A gente não é pregado mais isso. É o evangelho do Deus que me dá, que me provê, que me isso, que me aquilo. Cara, você quer mais bênção do que você já tem nele, né? A gente precisa rever alguns conceitos. Sim. E, gente, está chegando o Retiro. Está chegando o Retiro 2023. Eu já tô com a minha malinha pronta. Nossa, já tô com os meus looks prontos para esse evento. E, Juninho, eu quero... Você vai ter que soltar. Rodrigo, você deixa eu soltar o spoiler do Retiro? Então solta, Juninho. Eu preciso do meu celular, então, porque... É confiscado. O celular aqui é confiscado, gente. Você que vai ser convidado, o seu celular será confiscado. Na verdade, o pastor que deu esse tema, ele confirmou. Na verdade, na hora que ele falou, eu falei, não acredito, porque é algo que o Senhor já tem falado e queimado dentro do nosso coração, nos jovens, muito, né? E aí o pastor, ele falou... Foi algo que foi muito falado no último retiro. Muito, é verdade, muito, né? E aí... Na hora que ele falou, eu falei, Deus, nem precisa confirmar mais, já está confirmado. Eu deixei... Na verdade, Levítico 6,13, né, que é o fogo arderá continuamente no altar, é o nosso próximo tema aí, que a gente vai andar debaixo disso. Então... O fogo arderá. O fogo arderá, em nome de Jesus. Né? Porque se o retiro passado já foi bom... Nossa. E Deus nunca trabalha para trás. E nós estamos mais maduros. E esperamos estar mais sensíveis à voz dele, né?
Então, Mais conectados. Vai ser muito bom. a gente espera. E quem quer participar do retiro, já faz aí o marketing. Quem quer participar do retiro, né, nos procure, né? Se você tá vendo isso pelo YouTube, eu acredito que vai ter algum contato, Vai, né? a gente deixa embaixo. Já Esqueci o nome. direciona pra gente qualquer dúvida, valores, forma de pagamento, onde vai ser, né? Procura a gente, vai dar tudo certo no final. Pastor fala aí. Fica calmo, vai dar tudo vai dar certo. certo. Então, A gente vai deixar nos cards o contato do Juninho. Aí você pode entrar em contato para saber valores, datas, como vai ser, se você nunca foi em um retiro, se é a sua primeira vez, pode tirar dúvidas. E é isso, gente. Foi muito bom esse tempo. foi bom. Muitas experiências. Tava meio nervoso pra não falar bobeira, né? Abobrinha, mas... Nem fiz pergunta polêmica, gente. Olha. Fui boazinha nesse. Você gostou? Foi Gostei, bom. Tranquilo. É isso. O momento de compartilhar coisas é muito rico sempre. Agradeço pela sua participação de última hora, que eu te amei essa semana, né? E é isso, gente. A gente vai voltar na próxima, sem ser essa semana próxima. Comenta muito, compartilha, não deixa de ir no retiro. Segue a gente no Instagram. Lá a gente posta tudo que vai ter da igreja, batismo, retiro, vai ter também o caldo, né? A festa do caldo vai ter também. Festa do caldo, festa da pizza. A forma de pagamento vamos trabalhar que dá certo. Dá certo. E o caldo da Marília é muito bom. Eu acabei de ter uma ideia aqui, hein? Começar a fazer uns comes e bebes na hora e a Marina pode preparar um caldo pra gente. Você não vai, você já perdeu, que sua vez já foi. Vai ser o próximo convidado. Tá bom, né? Não, mas eu volto de novo, segunda parte. Tá, parte 2, parte 2. Aí eu chamo ele pra parte 2. É isso, gente. Muito obrigada por nos acompanhar, por assistir até aqui. Beijos e até a próxima.